E aí, pessoal, essa mensagem é muito importante e ela é principalmente para você que é cristão e está assistindo esse vídeo. O que eu vou ler está em Romanos capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda dessas passagens que eu li é que Deus derramou seu amor em nossos corações. Então, se nós temos o amor de Deus em nossos corações, o que nós devemos transmitir para as pessoas deve ser justamente o amor de Deus, né? E Deus ele morreu por nós quando nós ainda éramos ímpios, pecadores, pessoas que não conheciam a Cristo. Então, eu diria que a mensagem principal desse vídeo é justamente o amor de Deus ao próximo, aquele que não conhece a Cristo, né? Porque nós como cristãos, por termos uma postura, uma vida de retidão, é muito fácil que a gente olhe para uma pessoa que é pecadora, que simplesmente está agindo de acordo com a sua natureza adâmica e pecaminosa. A gente olhe para essas pessoas e a gente queira julgar, condenar, que a gente queira se sentir talvez até furioso contra essas pessoas. Mas imagina que Deus tivesse pensado da mesma forma para conosco. Se a gente tivesse recebido a ira de Deus em vez do seu amor e da sua graça e do seu perdão. Outra coisa muito interessante também está em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa guerra, a nossa luta não são contra as pessoas que atuam de maneira indevida, que atuam com iniquidade, com maldade, ruindade. Isso aí é normal, digamos assim. Porque se a pessoa não conhece a Cristo, se a pessoa está morta nos seus delitos, transgressões e pecados, o que a gente pode esperar de uma pessoa que não conhece a Cristo, a não ser maldade, iniquidade, corrupção? Então, nós devemos de fato buscar que o nosso coração possa ter amor para com essas pessoas e perdão. E eu te pergunto, talvez tenha alguma pessoa que você viu, pode ser nas notícias, seja lá onde for, que agiu de maneira indevida e de uma maneira incorreta. E qual foi a sua postura em relação a isso? Você chegou em algum momento a orar por essa pessoa para que Cristo pudesse alcançar essa pessoa, que essa pessoa pudesse se converter e conhecer ao Senhor Jesus e ser transformado e se tornar numa nova criatura? Eis a pergunta, né? Porque às vezes a gente é muito impulsivo, a gente vê uma coisa errada e a gente já quer talvez responder na mesma medida de agressividade, né? A gente vê uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, uma pessoa que faz o mal e talvez a nossa postura é querer matar aquela pessoa, aniquilar aquela pessoa, xingar aquela pessoa, e isso não é talvez o que Deus espera de nós, né? Porque se a gente parar para pensar num exemplo bíblico, a gente tem o exemplo de Paulo. Paulo era um homem que perseguia os cristãos, não sei se chegou a matar cristãos, mas ele estava ali na morte de Estevão, né? Ele presenciou, e ele era um homem mau, um homem ruim, mas ele foi transformado por Cristo. Então isso nos mostra que não existe uma pessoa tão ruim que Deus não possa transformar, né? E se a gente olha para o nosso testemunho, quem éramos nós antes da nossa conversão, antes de conhecer a Cristo? Até hoje, quando nós paramos para olhar nas nossas atitudes, a gente pode ver que existem erros, falhas. Então, quem somos nós para estar julgando de maneira totalmente orgulhosa as pessoas que não conhecem a Cristo? Então, a gente tem que parar para pensar se nós estamos de fato transmitindo esse amor que Deus colocou em nosso coração segundo a sua palavra. É o que a sua palavra mostra, que Deus colocou o seu amor em nossos corações. Isso é muito importante. Então pare para pensar, faça uma análise do que você tem feito nos últimos meses, nos últimos dias, e se você tem amado as pessoas que estão no pecado, as pessoas que têm feito o que é errado. Porque é muito fácil
a gente amar quem está fazendo as coisas certas, quem está andando no mesmo caminho que nós, mas às vezes é difícil a gente amar aquele que está fazendo tudo de errado. Mas lembre, a sua luta, a sua guerra não é contra essa pessoa, mas é contra o mal, contra as forças espirituais do mal que atuam através, que agem através dessa pessoa, né? A gente tem que ter muito discernimento, sabedoria do alto, do Senhor, para entender isso. Então, se você vê uma pessoa que está fazendo o mal, que não conhece a Cristo, ao invés de você se enfurecer contra essa pessoa, faça uma oração por essa pessoa, peça a Deus que resgate essa pessoa, que essa pessoa se arrependa e que ela se transforme. Porque, olha, a graça de Deus é que nos freia para que a gente não possa fazer o que nós somos capazes de fazer. Nós, como seres humanos, que temos uma natureza pecaminosa, somos capazes de fazer coisas horríveis. Mas a graça de Deus nos freia. E graças ao Senhor Jesus por ter nos salvado, Ele nos fez novas criaturas que hoje nós podemos andar em retidão. Então entenda que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas precisam de Deus para agir de forma certa e correta. Se elas não têm a Cristo no coração, o que nós podemos esperar de pessoas que estão mortas em seus delitos e transgressões? Então a gente não pode esperar muita coisa de quem está vivendo no pecado e longe de Cristo. Mas nós podemos sim orar por essas pessoas e pedir ao Senhor que as resgate e que gere nelas um arrependimento real, verdadeiro e genuíno. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e que você possa colocar essa mensagem em prática. Deus abençoe vocês.